começar aqui o estudo, momentos enriquecedores. Lição 7, autoencontro. A ansiosa busca de afirmação da personalidade leva o indivíduo, não raro, a encetar esforços em favor das conquistas externas que o deixam frustrado, normalmente insatisfeito. Transfere-se então de uma para outra necessidade, que se lhe torna meta prioritária e, ao se conseguida, novo desinteresse o domina, deixando-o aturdido. A sucessão de transferência termina por exauri-lo, feri-lo-lhe os interesses reais que ficam à margem. Realmente, a existência física é uma proposta oportuna para a aquisição de valores que contribuem para a paz e a realização do ser inteligente. Isso, porém, somente será possível quando o centro de interesse não se desvia do tema central, que é a evolução. Para ser conseguida, faz-se imprescindível uma avaliação de conteúdos, a fim de saber-se o que realmente é transitório e o que é de largo curso e duração. Essa demorada reflexão selecionará os objetivos reais dos aparentes, ensejando a escolha daqueles que possuem as respostas e os recursos planificadores. Hoje, mais do que antes, essa decisão se faz urgente por motivos óbvios, pois que, enquanto escasseiam o equilíbrio individual e o coletivo, a saúde e a felicidade, multiplica-se os desaires e as angústias, ceifando os ideais de enobrecimento humano. Se de fato anelas pela conquista da felicidade, tenta o autoencontro, utilizando-te da meditação prolongada, penetrar-te-á descobrindo o ser real, imortal, que aguarda ensejo de desdobramento e realização. Certamente, os primeiros tentames não te concederão resultados apreciáveis. Perceberás que a fixação da mente na interiorização será interrompida inúmeras vezes pelas distrações habituais do intelecto e da falta de harmonia. Desacostumado a uma imersão, a tua tentativa se fará prejudicada pela irrupção das ideias arquivadas no inconsciente, determinante da tua conduta inquieta, irregular, conflitiva. Concordamos que a criatura é conduzida na maior parte das vezes pelo inconsciente, que lhe dita o pensamento e as ações como resultado normal das próprias construções mentais anteriores. A mudança de hábito necessita de novo condicionamento, a fim de mergulhares nesse oceano tumultuado, atingindo-lhe o limite, que concede acesso às praias da harmonia, do autodescobrimento, da realização interior. Nessa façanha verás o desmoronar de muitas e vazias ambições, que cultivas por ignorância ou má educação, o sossobrar de inúmeros engodos, o desaparecer de incontáveis conflitos que te aturdem e desvastam. Amadurecerás lentamente e te acalmarás, não te deixando mais abater pelo desânimo, nem exaltar pelo entusiasmo dos outros. Ficarás imune à tentação do orgulho
e a pedrada da inveja, a incompreensão gratuita e a inimizade perseguidora, porque somente darás atenção à necessidade de valorização do ser profundo e indestrutível que és. Terminarás por te venceres, e essa será a tua mais admirável vitória. Não cesses, portanto, logo comeces a busca interior e dar-te-lhe prosseguimento se as dificuldades e distrações do ego se te apresentarem perturbadoras. E ela finaliza: medita, pois, orando, quando te seja possível, e conseguirás a meta maior, o autoencontro. Assim seja. Coisa linda. Vamos fazer a nossa prece inicial. Então, grande gratidão a Deus pela bênção da vida. Conforme Joana está nos mostrando, fomos criados para a evolução, para o crescimento, para a felicidade, e que a gente possa ter essa convicção dentro de nós. Se hoje não está correndo de acordo com o que nós gostaríamos, que possamos buscar aqui dentro, né, da gente, onde está o erro, onde está a falha, e há essa possibilidade demonstrada de nós consertarmos, né, a rota e acelerarmos a nossa chegada, né, até essa perfeição, né, até essa evolução mais séria e mais rápida, enfim, a felicidade. E é o que desejamos para toda a humanidade. E de alguma forma esse nosso encontro contribua para o nosso bem-estar físico, espiritual e de toda a humanidade, especialmente onde estiver o irmão mais carente, mais necessitado. E vamos aos estudos, né, inspirados aí pelos nossos irmãos benfeitores que estão presentes. Eu trouxe esse livrinho aqui, o Evangelho e Qualidade de Vida. É interessante isso, não é Evangelho e Vida, qualidade de vida. José Carlos Leal. Esse cara. Ah? É muito bom ele. É da editora do Leão, lá do Leão Diniz. Uma observação, né? Lembra de próclise, mesóclise e ênclise? Rapaz, Joana de Ângela é danada para usar esses pronomes aí, que atrapalha a língua da gente na hora de ler. Porra, tem tradução, né? Não é? Aí eu trouxe essa mensagem que a Joana de Ângela já deu a introdução, já começou ali, né? Eu até quando estava lendo, eu falei, caramba, Os Dois Caminhos é o título, capítulo 4, Os Dois Caminhos. E começa com a mensagem de Mateus. Mateus no capítulo 8, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Espera aí, o Kleber aí se sentar para ti. Desculpa, atrás. Então vamos aqui à dissertação do José Carlos Leal. Nós, espíritos imperfeitos, temos uma tendência muito grande para buscar o prazer material e, às vezes, a qualquer custo. A isso Jesus chamou de a porta larga. Os espíritos materializados aspiram pelo máximo de prazer e, não raro, conduzem gozar a vida com gastar a vida. Não raro, confundem gozar a vida com gastar a vida. Usando mal o seu livre-arbítrio, passam a existência borboletando de prazer em prazer, sem trabalhar, servindo apenas ao próprio interesse. Vivem a ilusão da alegria, cantando e dançando, comendo e bebendo, juntamente com a grande multidão que escolheu a porta larga e o caminho espaçoso. A vida, entretanto, nos cobra sempre os excessos e acabamos vítimas de nós mesmos. O fumante inveterado, muitas vezes, desenvolve um câncer de garganta ou um enfisema pulmonar. O comedor compulsivo caminha a passos largos
para a obesidade e morte de uma doença cardíaca. O sexófilo, um dia contrai o HIV e sua vida, outrora de prazer, mergulha no mais atroz sofrimento. O conselho de Jesus, portanto, tem uma profunda importância à medida que nos leva a refletir sobre a realidade e a ilusão, impedindo-nos de tomar uma coisa pela outra. A porta larga que dá para o caminho amplo é a fantasia, o desejo indisciplinado, enquanto que a porta estreita é o caminho apertado. A porta estreita e o caminho apertado constitui a única maneira de se vencer nesta vida sob o ponto de vista espiritual. Assim, não devemos mostrar as dificuldades desta vida como castigo divino, mas sim entendê-las como testes para o nosso progresso espiritual. Aqui há uma diferença entre materialista e espiritualista. Em geral, os materialistas, compromissados com o niilismo, quer dizer, a doutrina de depois que morrer acabou, tende a ser mais imediatista. Só temos esta vida, comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Devemos tirar dela tudo o que pode nos oferecer, já que depois nos resta nada. Os espiritualistas não podem ser tão imediatistas, principalmente os espíritas, pois sabem que depois dessa vida existe vida em abundância. A passagem pela Terra é uma preparação para uma outra existência, cuja qualidade vai depender do que fizermos com esta oportunidade. Assim, para os espíritas e espiritualistas em geral, a porta estreita é a grande opção, embora, frente aos nossos olhos embaçados e míopes, preferamos muitas vezes a ilusão dos prazeres mundanos. Há aqui, entretanto, uma observação a ser feita. No passado, os anacoretas entenderam como porta estreita uma fuga do mundo e a negação forçada do prazer, o que foi um grande equívoco. O importante para o cristão é seguir o conselho de Paulo de Tarso, viver no mundo sem ser do mundo. O mundo está aí nos oferecendo tudo aquilo que existe de bom e de mal. Compete ao cristão escolher as alternativas certas. Simplesmente fugir ao mal é uma outra ilusão. Não vês que o mal não está nas coisas, mas no interior de cada um de nós. A luta, portanto, não é contra o mundo exterior, mas contra a nossa própria realidade espiritual, diminuindo as más inclinações e buscando alternativas positivas. Esta é a porta estreita. Eu trouxe essa leitura aqui mais por causa daquela nossa conversa ali, né, do grupo ontem, sobre esse período de transição entre a ignorância e já ali a perfeição ou conhecimento relativo, né? Quer dizer, esse processo de transição, para nós que estamos iniciando nisso, é normal criar às vezes aquela vontade de desistir disso, aquilo, mas a gente tem que entender que tudo passa e que a gente vai ter que continuar, ler, massificar ali essas mensagens para mais tarde aquilo fluir naturalmente dentro de nós, né? Fazer um comentário aqui, tirando esse tópico aqui, que a gente está espíritos em batalha, né, cara? E é bem interessante que são perguntas bem curtas e elas são muito objetivas, né, cara, pra gente, né? Com certeza. Antes de eu fazer a pergunta, eu botei 2 videozinhos agora no grupo, agora um pouquinho mais cedo, sobre um
um comandante ou um general, um militar soviético, contando a história dele, que é um herói sem capa. Quem puder depois ver lá o vídeo. Não, botei no grupo, tu não tá no grupo? Não, Ah, não, ah, tá. Salvador Na hora Terceira sim. Guerra. Pode ser, não. É o Salvador da Terceira Guerra. Mas não cheguei a ver Mas tem não dois vi a vídeos, puxada, conta duas histórias da mesma pessoa. Que é Dois isso. focos diferentes, né? Não é diferente não. Um, ele... Deixa, pô. Depois tu vê o É, você bota aí, você bota Aí Se botar antes vai pegar. tem a ver... Dando spoiler, né? Tem a ver, eu botei antes para isso, para a pessoa entender ali o que está perguntando aqui, entendeu? É um narrador. É a leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Continuando no tema, no subtópico, né, subitem, os espíritos durante os combates. A pergunta de hoje é 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Entenderam a pergunta? Não. Vou repetir. Posso repetir? Repete aí. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Esse vídeo, eu vou contar aqui um vídeo para... Batizar a situação. Um dos vídeos, são dois vídeos. Um dos vídeos coloca que ele era um tenente-coronel e colocaram ele para chefiar um departamento isolado, aonde ele ficava olhando os computadores e houve uma ordem direta. Quando os computadores e também os radares, mas os computadores avisarem que está tendo uma invasão de míssil dos Estados Unidos para cá, você imediatamente aciona os mísseis. Daqui para lá. Não daqui para lá, mas que eles não tinham míssil para chegar lá de Cuba para lá. Aí o computador acusou um míssil vindo. E ele ficou naquela. Você imagina, né? Entra no espírito do momento da União Soviética na Guerra Fria, você sendo o chefe do departamento ali, recebendo do alto comando essa mensagem que, na primeira mensagem que o computador acusar, você aperta e manda para lá. Até porque de Cuba para lá vai chegar mais rápido. 5 minutos depois, vem uma outra mensagem do computador que mais 4 mísseis estavam vindo. E ele assim mesmo espera 15 minutos porque ele viu que no radar não estava acusando nada. E no final ele não mandou. Só que a primeiro vídeo, essa história foi colocada logo de início nos livros, todo mundo, porque teve um repórter que colocou, aquilo ali foi o caso mais grave, não da Guerra Fria, mas de acabar o planeta de todas as épocas. O primeiro vídeo que é do submarino. Agora esse segundo só veio agora porque a União Soviética não ia dizer que os computadores dela dá mensagem errada. Mensagem errada. Aí aquilo foi fechado só agora que veio. Falando a verdade. Aí quer dizer, ele coloca aí, os espíritos influenciam. E como? Agora, só um detalhe, né, cara? Assim, a gente que está aqui, né, tomando conhecimento da doutrina espírita, a gente precisa, de alguma forma, tomar ciência de como é que vem esse recado da espiritualidade para cá. Penso eu, entendeu? Porque fica aquela coisa, mas será que existe mesmo? Será que é verdade? Isso aí é cada um da gente que vai concluir assistindo, vendo, entendeu? Como é que a coisa se processa. Porque é o que eu falo, é experimento, é ciência, a gente não tem que olhar o espiritismo como religião só. Né? Tu vai lá pela parte do evangelho e tal, religião, tudo bem, filosofia, mas pô, tem que ir na parte científica para criar essa convicção dentro da gente de que o mundo espiritual é real. Isso aí tu só vai ver ali, olho a olho, sentindo ali. É muito difícil. Eu acho que a doutrina
ela faz com que você use muito o teu pensamento para pensar. Lógico. Então, o que vai dar? Você fala uma situação agora... Porque quem vai apertar o botão é ele, não é o espírito. Você fala uma situação ali agora que você envolve diversos pontos de vista que você pode ver, então ela te convida muito a pensar. Diversos pontos de vista para você ver, tá entendendo? E analisar todos aqueles pontos ali. Tu não adianta ver Mas no caso aí é direto. Aí ele é direto, né? O espírito pode chegar perto de você e te influenciar como influenciou esse general, esse tenente-coronel, entendeu? Te segurar, travar você ali, entendeu? E o cara provavelmente é materialista. Porque ele Cara, eu acho que muitas Com vezes, certeza. na minha opinião, acho que muitas vezes isso acontece com a gente mesmo. Muitas situações que você pode fazer e não, eu vou fazer assim porque é o que eles chamam, como é que eles dizem? Eles têm uma fase que eles falam que é, não sei o que, como é que é? Eu esqueci. entender como é que é esse processo. Eu estava segunda-feira numa reunião de homenagem a Joana d'Arc, entendeu? Joana d'Arc é milagrosa, Joana d'Arc é católica, mas ninguém analisou como é que foi o não sentir dor de Joana d'Arc no momento que ela estava sendo queimada. Como é que aquele processo acontece? Porque fica aquela dúvida, é assim, pode ser assim? Não é milagre, aquilo ali é real, é fato, é concreto, é uma coisa, sabe, exata, não tem esse negócio de... E agora, falando em Joana, agora ontem eu recebi não recebi não, eu vi no YouTube uma mensagem de Joana de Ângeles, mas entrando pro lado da política, mano. Mas aí eu cliquei nele, olhei, estudei lá, que eu tenho um filho que é meio hacker, aí tá lá, mensagem que foi manipulada por inteligência artificial. Vai ter muito isso agora, cara. Caramba, e mostrando que vai ter um salvador e que o Bolsonaro é o salvador. Meu Deus. Que isso, meu Deus. Jesus até dizia de Menezes. Não é. Aí tu vai ver ali, quando eu ouvi aquilo, eu falei, como é que um espírito como Joana de Ângeles vai tomar um partido assim? Quer dizer, eu falei, caramba, o que isso está usando tudo? É tentando levar a cabeça das pessoas, né? Exatamente. Tentando manipular a cabeça das pessoas. Tentando fazer uma manipulação. Eu via muito isso em time. Até livro, nem... Não, mas Mas agora é negócio de religião. Resposta da pergunta. Sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Não é só nisso, em tudo, né? Eu estava falando aqui agora. Não, e a gente acontece que você é o seguinte, as mensagens estão vindo, mas quem decide sou eu. Isso aí foi fundamental. Por isso que você coloca a mensagem do Quem livre-arbítrio de manhã. decide sou eu, O livre-arbítrio é importante para isso. Então, estudar, ampliar conceitos, trabalhar informações, tem que ter esse hábito para a gente depois falar, não sabia, foi ele que me disse isso, aquilo. Não, quando você finalizou, a culpa é tua. Então, às vezes as pessoas entram em ideologias, em pontos de vista, isso, aquilo, e esquece, por que eu estou tomando esse partido? Por que eu estou escolhendo essa área? E sabendo que tudo é vibração, tudo está vindo ao meu encontro por aceitação minha, por eu querer. Simpatia, pode ser qualquer coisa, mas está vindo porque eu quero e eu preciso. Agora eu preciso como? Como é que eu tenho que diluir isso aí? É uma responsabilidade grande, quem decide é você, então você tem que procurar se informar, saber se aquilo ali é fato ou não, não é porque o Luciano entendeu? O bom da fisioterapia, tá? Ele falou, mas vamos analisar, né? O Luciano falou, vamos ver se tem coerência, porque ele não é perfeito, né? O Carlos é muito, sabe muito e tal, mas será que é verdade o que ele está falando? Exatamente. Mas a gente tem que buscar, né? Eu acredito que Buscar a resposta, né? A decisão final é tua vida. a doutrina, Não é dele, não é minha. ela te dá, eu vi isso agora, te dá Deixa eu ir no banheiro. uma métrica muito boa para você analisar o que está acontecendo no teu entorno, independente do momento que seja. Naquele momento lá no alto que você está na ênfase, naquele momento lá no baixo, dali do sofrimento. Aí você até no momento de dor, você consegue analisar isso. Por que está acontecendo aquilo, o que é a causa da consequência, e no momento lá no alto, você não pode deixar também se pelo êxtase. Eu sou. Então você nos dois lados, você consegue fazer uma métrica de como você vai agir em cada situação, tanto lá no alto
Como lá no baixo, era um Não, elemento de... é o mínimo, né? Era um elemento de você, era um elemento de, como é que eu vou te falar? De nivelamento, né, cara? Você nivela até suas emoções, até lá embaixo como no alto. Por isso que você evita, você não vê os caras que são realmente espíritas que seguem a minha doutrina, eles não passam pela hipótese do suicídio, do autoflagelamento da vida, do suicídio nem nada, porque eles sabem que ele faz parte do processo e ele tem que passar por isso daí, cara. Muito, você passa longe do cara, passa lá longe do cara essa hipótese. Qual é o próximo lugar? E essa divisão de que a gente entende, tem que ter essa percepção do qual é o produto, qual é o alimento que eu vou guardar para mim, que eu vou me alimentar, é muito importante. Hoje em dia, eu vejo livros espíritas e livros ascensionados e ascensionados. Há uma diferença muito grande. Sabe qual é a diferença? Religiosidade. Os espíritas têm muita religiosidade e os ascensionados não. É muito racional, mas é um racional que transcende a realidade aqui da Terra. Os caras são tudo da ciência também, não? Não, mas é uma ciência do espírito. É uma ciência espiritual. Ciência de verdade. Não é experimentação. É conceito de causa e mostrando a raiz do negócio. O problema é isso aqui, ó. O problema é você. O problema é você na tua vida e é você que vai resolver, não é ninguém. Então a gente vai ler ali e os espíritos influenciam. Eles não definem, eles não executam, eles só influenciam. E a gente vai ler ali as influências espirituais, as forças de energias, mas tem força final é você. Você é uma energia também, mas você é uma energia atuante. Você que define. Aquela energia vai vir, você vai ver. É uma energia luminosa ou trevosa? Eu vou querer ou não vou querer? E aí selecionar. Não entender, é um livro espírita, então está chancelado. Isso aqui já é verdade absoluta. E quando você lê os dois falando a mesma coisa, você vê um que, o cara te mostra ali de uma forma nua. É isso aqui, ó. Não põe fantasia, anjinho, trombeta, nada, é isso aqui. E é isso hoje que está me fascinando mais, esse lado dos ascensionados, por não ter, sabe, firula. Mostra, é isso aqui, ó, você é uma energia e você se alimenta de mais energias. E aquilo ali vai fazer você amanhã uma outra pessoa, em cima do que tu está se alimentando. Eu falo, como é que entra esse processo de energia? A pessoa tem que se informar no mínimo para poder ter a noção de como é que esse processo acontece. Mas as pessoas ficam esperando que venha lá de cima, ou então que alguém vai e tome a tua frente e faz por você. Não pode, né? É o próprio, isso aí é uma... Não, e hoje ser ignorante é questão de preguiça. Preguiça. Hoje sim. Eu cheguei com meu filho ontem, tá lá um armário para ser montado há quase 30 dias. Aí eu cheguei com meu filho ontem e falei, aí eu comecei a montar o armário. Aí eu fiz 2 portas lá. Primeiro no armário lá, eu botei lá o espino, as dobradiças que põe, aí veio um buraco nas portas, botei lá tal. Aí eu chamei, isso meu filho estava lá deitado na sala, eu chamei ele veio e falei, você lembra quando eu montei o último armário aqui em casa? Não, eu vou te falar, nem eu. Mas aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui, eu quero que você, faltam 7 portas ali, eu quero que você monte. Eu vou montar mais uma junto contigo, você vai ver e tu vai montar as 6 ali. Aí tá, botei lá, tá. Vai fazendo ali, que eu vi que aquilo ia dar um trabalho danado, tinha um estudo de ontem para ver ali, tinha meus exercícios para fazer, eu falei, eu vou ficar aqui me arrebentando e o vagabundo lá, deitado. Aí eu chamei ele e falei,
Aí tu não lembra qual foi a última vez. Mas sabe como que eu sei que tu tem que começar pela porta botando isso aqui? Aqui, ó. No celular, botei aqui, ó, no Google. Como é que se monta um armário de 8 portas? YouTube. Aí mostraram lá e eu vi que o meu armário estava ali. Aí eu fui lá e cliquei naquele ali. O cara tá ali. Cara, você fica 24 horas nessa bodega e você não procura a coisa que vai te dar ferramentas para ajudar o teu dia a dia. O armário não é meu não, o armário é teu, mano. O armário é teu, no teu quarto. Aí eu falei, tá vendo essa pecinha aí? Tava ali um plásticozinho, né? Que é uma juntazinha. Falei, e tinha muito daquilo. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? Aí peguei. Aí tem aquele lens que vê o preço das coisas, né? Aí eu botei ali mostrou que aquilo encaixa na dobradiça. Eu falei, isso é daqui. Sai botando por dentro, a dobradinha, tu bota por dentro para poder proteger a parte daquele da madeira ali, com aquilo ferro. da madeira, aglomerado. Aglomerado, então aquilo vai descascar. Aquilo ali é para proteção. Aí quando eu vi ali, eu falei, então isso aqui é daqui. Aí, tá vendo? Eu estou usando a ferramenta que você mais vê, mais fica na cara, e não vê o lado produtivo, só vê o lado besta da coisa. Aí ele, faz isso aí, quando eu acabar, quando você terminar, me avisa. Aí terminou, eu falei, agora tu vai fazer as gavetas, eu vou embora pro centro. E eu tinha feito tudo que tinha que fazer. Aí deu tudo. Para trabalhar. Botei para trabalhar no negócio dele. E detalhe, ficou mais calmo, mais carinhoso, mais, tudo de melhor. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você. A Silvia ele arruma no armário? Por quê? Ele arruma no armário? Arruma aí. Rapaz. Você tem que chegar para ele e falar, arruma esse troço aí. Arruma esse troço aí. Cada um no seu quadrado. Por acaso eu peço alguém para pagar meu cartão de crédito? Não, chega para ele e fala, arruma essa porcaria aí, cara. Ontem eu falei para minha mulher, você tem que incorporar o teu personagem. Você é a dona de casa. A casa é tua. Você tem que saber que ela veio falar hoje que acabou o arroz ontem. Deixa eu não pode tem que falar isso uma semana antes, mano. Quando for no mercado, compra. Então, quer dizer, é dominar o ambiente que você está. Eu sou um vendedor, eu sou um supervisor, eu vivo no mando na parte de gerenciamento. Eu estudo muito isso. E nem sequer eu faço estudo aqui sobre isso ou ali, não. Eu estudo porque eu não quero ser pego de calça riada. Então as pessoas esquecem o lado, sabe? Qual é a tua praia? Onde que tu está surfando? E você está ali, mas tu não sabe onde está. Eu nem me estou bonito. Mas é simples, cara. Pega um bloquinho e escreve assim, ó, isso aqui é das pautas. Quando tiver para acabar acabando... Nem tem solução para todo mundo. Mas eu não fazia. A solução da tua vida. Eu não fazia, pô. Quando eu era casado, eu fazia assim. Quando eu era casado, eu fazia assim, ó. Via a pauta, quando eu era namorado. De repente tu vai ficar com... Você vai no mercado toda hora. Sabe qual é a minha prioridade dentro de casa? Ser feliz. É isso aí. Ser feliz. E utilizar se eu for assim... Tu vai arrumar trito dentro de vou casa, arrumar. ver Eu um... fizer tempo. Sabe que a minha mulher faz um negócio muito legal para mim? Que na hora que eu começo a reclamar, ela canta. Aquilo me irrita, mano. Mas aquilo ali agora me mostra que, freia, que o negócio tá ficando pesado. E é isso, mano. Aquilo tudo não importa, o que importa é ser feliz. Vou fazer uma observação. Quinta-feira, na porta do meu trabalho, aqui, né? Com um amigo conversando do filho, falando da minha filha. Daqui a pouco vi um outro amigo no carro. E dando esporro no filho, sangue batendo a porta do carro. Ele, falei, vem pro vem cá. Filho, é a mesma coisa. Tá todo mundo passando por esse mesmo problema hoje. Esquenta não. Já levei no psicólogo, já levei no psiquiatra. Falei, não é doente. Vem cá, me fala quantas horas ele fica no telefone. O dia inteiro. Então ele não é doente. Se ele diminuir isso, ele vai melhorar a atenção, o carinho, a concentração. Todo mundo passando por esse problema. Então compra um armário. Ou compra um armário. Compra um armário quando ele... Mata minha curiosidade, ela canta bem? Quem? A tua mulher? Vai começar agora o pé. Ela não canta muito, ela fica... Deboche. Vamos lá para a reunião. Tem debochando de tu mesmo, pai. Então, capitão,
E não merece? Merece. Filosofia Espírita, a lição capítulo 33, alusiva à questão 543 do Livro dos Espíritos. Planos errôneos. Então vamos lá, a dissertação do Miramês. Os espíritos inferiores, agindo como obsessores, podem influenciar os homens que comandam tropas e sugerir errôneos métodos de lutas, principalmente se forem seus inimigos. Então, os espíritos inferiores agindo como obsessores, então, ele não é obsessor, ele está obsessor, né? Então, os espíritos inferiores agindo como obsessores podem influenciar os homens que comandam tropas e sugerir errôneos métodos de lutas, principalmente se forem seus inimigos. E esses homens sucumbirão nas suas lutas. No entanto, se a derrota irá corresponder à derrota de uma nação que não deve ser dominada, há um levante das outras tropas por inspiração de espíritos superiores. E a nação acaba ganhando a batalha, porque um povo não pode sofrer a dominação como derrota por causa de um general que entrou na faixa negativa de espíritos inconscientes. É interessante isso para corroborar que nada é por acaso. E você está levando o teu quinhão. É o conceito de justiça. O que você planta é o que você vai colher. Então, não adianta entrar pelo lado da macumba. O que é teu é teu. Ele colocou aqui de uma forma bem legal. A justiça está sempre presente em toda parte para mostrar que é Deus, o soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Deus é a realidade que não falha em seus planos de harmonia e de paz. A vida é uma escola em todas as dimensões do viver. A Segunda Grande Guerra foi um exemplo que se pode constatar nos planos humanos, principalmente da Alemanha e seus aliados. Ela iria dominar o mundo e colocar as nações sob os seus pés de ferro. Faltavam poucos dias para descobrirem o armamento que lhe daria a vitória, destruindo algumas cidades, como fizeram os Estados Unidos para amedrontar o Japão. Então, a mão divina agiu no momento certo e fê-los perder a forma já quase em suas mãos para o adversário. Assim, os Estados Unidos desenvolveram a bomba atômica que, mesmo levando à morte milhares de criaturas, mudou os rumos da guerra, já que a Rússia, sua grande adversária, também dominou a técnica de produção do instrumento, tirando do primeiro a chance de ditar as regras do jogo sozinho, da forma absoluta. O primeiro aí seria quem? Primeiro, Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele coloca que os Estados Unidos criou essa bomba, executou ali, mas aquilo teve um ensinamento muito maior, num prejuízo menor que a Rússia iria fazer. Olha a trama. Um alemão, né? Um alemão desenvolveu, foi para os Estados Unidos. Fugiu porque não concordava com o sistema de Hitler. Foi para os Estados Unidos. Incrível, né, cara? Incrível. Tu já viu na Netflix isso? E a organização aí usa um russo, a Rússia, né, para concretizar a situação. Quando você vê esse enfoque aí, você vê que foi um monte de vinganças. Por exemplo, os Estados Unidos poderiam ter poupado Hiroshima e Nagasaki porque eles não vacinavam. Eles fizeram também como Analisa friamente a situação. Estou analisando os fatos que aconteceram. Entendeu? Sem moral da história. Não, isso tudo afirma ali de uma forma bem legal que isso aqui era um mundo de provas e expiações, espíritos inferiores. E que cada um, se a farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, se você for ver na Roma Antiga, é a mesma coisa, na Mesopotâmia, naquelas guerras que tiveram, Isso foi em 1947.
terminou em 45. 45. 45 terminou? 45 aqui. Mas 69 teve guerra, não teve? Não, aí foi o Vietnã, agora foi com batalha de Não, em separada. 69 acho que começou a guerra, não foi? Somente Deus comanda sua grande casa. Somente Deus comanda sua grande casa. Os homens, principalmente os gananciosos, ficam perdidos no tempo e no espaço e voltarão em sucessivas reencarnações para responder pelos seus deslizes no sentido de ganhar a vida pelo amor. Herodes, por exemplo, voltou como um grande missionário, depois de muitas vezes sofrer na carne, para cuidar e proteger crianças e velhos, viúvas e desvalidos, que o fez com todo o amor que pode desprender o seu coração. O ganho ético e moral, ao lado ainda da tua perversidade e tal, ele é real, ele vai acontecendo, né? Isso é gradual. Então tem a hora do despertar, né? E a gente tem que entender, ele colocou aqui o exemplo de Herodes, a gente colocar nesse lado mais pedagógico. E não, ali ele colocou desse lado pedagógico, fez errado ali do ali. Mas a gente tem que entender, porque isso aí te limita a focar um lado que você viu como defeito. Mas você tem que ver isso como frequência, é uma energia negativa que você está diluindo. E você tem que ver que essa energia contamina tudo, influencia tudo. E eu tenho que ver no conversar com o meu patrão, conversar com a minha mulher. Por que eu converso diferente com o meu patrão? Eu converso diferente, eu estou falando na arrogância, na violência e tudo. Não é a malícia, o que eu vou receber depois. E sim, por que eu sou mais arrogante com a minha esposa do que com o meu patrão? E por que esses valores mexem tanto comigo? É a falta também de entender que Deus está ali, está no comando. E a gente vai criando esses estilos por falta desse primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantos generais do passado não se encontram hoje na terra carregando latas de massa, ferindo seus ombros para fazer casas para a coletividade, já que eles antes deram ordem para atear fogo? Outros voltam como sacerdotes do bem, no sentido de amparar os que eles desampararam pela força, que agora ou depois vão utilizar como força do amor. A vida é tranquila. Sabe esperar e usar as oportunidades para educar e instruir os desviados da lei. Nada se perde, todos o sabemos. Até o estrume que os organismos animais esperem como imprestável para eles, dá vida às plantas, de onde nascerão lindas e perfumadas flores. Os espíritos trabalham em todas as direções para que o bem se amolde ao amor. Tudo que existe contrário à virtude tem vida curta, ou então são apenas ilusões que se desfazem com o tempo. Façamos o bem, que o mal, por lei natural, se desfaz. Vamos lembrar Jesus pela fala de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas causas vos serão acrescentadas. Aí ele finaliza: busquemos o reino de Deus e sua justiça, como ensina Jesus, e não nos preocupemos com o resto, que nos serão acrescentadas pelas nossas necessidades. E as sugestões de planos errôneos certamente desaparecerão por completo. Que é assim, muito legal, né? Muito interessante, né? Um muito tema simples, né? Mas que, pô, é o nosso dia a dia, a nossa vida, né? É rápido. É isso aí. Pô, cara. Rápido pra caramba. Não, o estudo todo, esse estudo todo é uma lição de reforma. Começou com o Joana de Anjos, né? Pô, a fala dela também foi muito interessante, mostrando as possibilidades que temos, né? E a verdade começou ontem, né? Ontem também foi muito bom. Muito bom. Começou ontem. Tia Gilda, eu gostava muito dela. Muito
legal, cara. É aquilo, né? A gente tem que analisar, ver, né? As pediam proporcionando essa oportunidade de a gente ter essa paz, essa tranquilidade, né? E depende da gente. O negócio é aprofundar o conhecimento, usar um pouco mais as ferramentas a favor, né? Não só para reclamar, para lamentar, não ficar nesse pede-pede que às vezes as pessoas ficam exigindo de Deus, acreditar no que Jesus fala, que a gente fala, não Jesus e tal, mas na verdade a gente... Ontem a gente estava conversando aqui sobre aquela questão, né, que Jesus nunca disse, né? Eu te curei, a tua fé te curou. Aí ele discorreu bem pra caramba sobre o tema. Quem puder assistir o estudo de ontem, né? Vale a pena mesmo. Foi muito bom. Então, gente, vamos agradecer esse momento aí do encontro, da reunião, né, do estudo, que a gente consiga pôr em prática, né, as lições que nós temos recebido, que a gente possa ter esse esforço, atentar um pouco mais, né, para a leitura, quando for possível, e sempre agradecendo essas orientações que nos chegam aí. A lição de hoje eu achei maravilhosa, né? Nos mostrando aí como é que Deus organizou a coisa de tal forma que no final dá tudo certo, dá tudo... Que a gente possa ter essa convicção dentro de nós. E volto a pedir que tudo que nós recebemos aqui de bom, que possa estar se espalhando no mundo afora, né? Que essa energia possa ser bastante positiva, que alcance hospitais, as casas assistenciais, os enfermos em seus lares, dentro do merecimento de cada um, que ninguém está abandonado, possa passar pelo processo, tirando o máximo proveito, sem reclamar, entendendo o porquê da dor, o porquê do sofrimento, né? A gente chama de sofrimento, mas são lições que chegam e a gente sempre sai mais fortalecido. E no mais, que possamos partir para o nosso lanche da manhã de hoje, dando muitas, muitas graças a Deus. Graças a Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz, oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz,
quanta